Olá, eu sou Gabriela do Astrologia Sistêmica e hoje eu quero falar especificamente sobre constelação familiar, abordagem sistêmica, como eu utilizo, o que é, como a gente pode se beneficiar dessa psicofilosofia que nos ajuda a compreender questões especificamente muito importantes sobre o inconsciente. Então você percebe que aqui em muitos posts e conteúdos que eu posto, eu falo muito do inconsciente. Ele é há muito tempo estudado, né? Jung, Freud, outros pensadores também estudaram muito, né? Esse inconsciente que nos move, que nos faz tomar decisões, repetir ciclos, repetir situações, né? Atrair questões para a nossa vida e que muitas vezes dizem muito mais respeito a nós mesmos do que aos outros que estão à nossa volta. E o inconsciente vai movendo as peças da nossa vida de forma que ele quer ser visto, né? Esses conteúdos precisam ser observados e liberados por nós. E a psicofilosofia da constelação familiar nos ajuda muito nisso. Por quê? Porque podemos, alguns sintomas específicos da nossa vida estão relacionados a crenças, a forma de pensar dos nossos ancestrais, situações e traumas existentes no nosso clã da mãe ou do pai, a relação do pai e da mãe, a forma como nós enxergamos essa relação, a forma como nós nos posicionamos na nossa família que nos recebeu, né, nessa encarnação, nessa vida. Então, Bert Hellinger, o grande precursor da constelação familiar, existem outros, mas ele foi o que mais se destacou, o que deixou um número enorme de obras, né? E deixou tantos outros legados, como workshops, encontros que ele promovia, formação em constelação familiar, né? Ensinando sobre as leis que atuam no sistema familiar, no primeiro grupo que nós habitamos quando a gente nasce, né? Nós encarnamos, recebemos ali, né, uma vida que vai pulsar dentro de uma dinâmica familiar. Então, o nosso pai traz toda a ancestralidade dele, a nossa mãe traz a ancestralidade dele. Nós recebemos tudo isso, trazemos também a nossa carga emocional, nossa carga inconsciente, tudo isso num grande caldeirão que nos move, né? Então, muitas vezes nós temos crenças sobre relacionamentos, crenças sobre auto-amor, auto-valor, né? A forma como nós nos posicionamos, né, diante dos outros. As situações que nós atraímos vão nos mostrando o que está pulsando dentro de nós. Porque aquela frase não se trata do outro, se trata de nós, às vezes a gente até se irrita com isso. A gente pensa, poxa vida, né? Tudo se trata de mim e o outro não tem responsabilidade nenhuma. Tem. O problema é que nós estamos em determinada vibração, em determinado ciclo de conteúdo inconsciente que atraímos aquele tipo de pessoa, né? Aquele tipo de familiar, aquele tipo de questão, aquele tipo de situação emocional que calca, que aperta o gatilho, que aciona isso que nós temos que trabalhar. Então, a constelação familiar nos fala de 3 leis, a hierarquia, os que vieram antes, os que vieram depois. Então, inconscientemente, às vezes estamos querendo salvar os que vieram antes, né? Sabendo que eles passaram por desafios, nós temos pena dos antepassados. Ai, coitada da minha avó, coitada da minha mãe, coitada da minha tia, coitado do meu pai. Então, inconscientemente violamos essa lei que é a hierarquia. Também existe o pertencimento, todos pertencem, é outra lei sistêmica. Então, às vezes excluímos as pessoas da nossa vida. Aquela pessoa
pensa de tal forma, então eu bloqueio, não falo com ela, não convivo com ela, não consigo conviver. Mas eu sou obrigada então a conviver com as pessoas que eu não gosto, especialmente pessoas às vezes da nossa família, com quem nós não nos entendemos, né? E aquele atrito fica a vida inteira causando aqueles arranhões na nossa alma, aquela dificuldade de se relacionar com determinadas pessoas, e aquilo nos deixa triste, nos trava a vida, porque é uma coisa que não se resolve. O que é isso, né? Então, assim, quando eu vejo que todos pertencem, eu chamo o meu olhar para esse pertencimento, que todos têm o seu lugar dentro do clã familiar, né? Não importa se aquela pessoa tem determinado vício, se aquela pessoa tem determinado pensamento. Então eu posso dar um lugar a ela. Bom, ela pertence do jeito dela. Ela lá, eu aqui, né? Não se trata aqui agora que eu vou visitar essa pessoa. Não, mas se trata de que dentro de mim eu reconheço que essa pessoa pertence tanto quanto eu. Dentro do seu pensamento, dentro do que ela faz, dentro do que ela vive, ela pertence tanto quanto eu. E isso nos silencia e nos acalma o coração. E nos ajuda a perceber que, ok, eu aceito e pertenço tanto quanto os outros, então tudo se resolve dentro de mim. Então o que está fora já não me atinge tanto, porque dentro de mim eu tenho o meu lugar e dou um lugar aos outros, né? Então nós temos muitos casos de exclusões nas famílias. Muito antigamente as pessoas tinham problemas psíquicos, elas eram excluídas. Pessoas com problema de alcoolismo, drogas, pessoas que se separavam, né, que não eram, a separação não era aceita, né? Pessoas, crianças que foram abortadas porque as mães não podiam ter seus filhos porque eram filhos fora do casamento ou uma união questionável, então são excluídos do nosso sistema familiar. Crianças que foram mortas, né? Temos casos de assassinatos, pessoas que foram assassinadas na nossa ancestralidade, então são excluídos também, assassinos e assassinados, né? São excluídos. E isso tudo reverbera no nosso sistema, no nosso campo familiar. Esses assuntos, esses silêncios, esses segredos, né? Filhos que não são filhos de quem a gente pensa, que foi omitido, né? Que a gente pensa, era meu irmão, mas na verdade não era meu irmão, era meu tio, foi criado como meu irmão, uma coisa assim. Então, há casos assim, silêncios, segredos que se criou, né? A pessoa cresce achando que o pai era fulano e não era ciclano. Pessoas que foram adotadas, então tem aquele sentimento de que foi abandonado, excluído pelos seus pais. E na verdade, esses pais que destinaram essa criança para adoção tiveram que ter uma força enorme para fazer isso. Valorizar a vida ao invés dos seus desafios, né? Então, tiveram que ter o desprendimento, né? Essa força de dar um filho, né? De ter essa coragem, de deixar que outra pessoa o crie. E tantas outras questões que aparecem de exclusão. E a outra lei, a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, o equilíbrio de troca, né? Então nós vamos passando pelas relações e sem equilíbrio de troca, né? Então, os que vieram antes dão, os que vieram depois recebem. Muitas vezes a gente não consegue receber o que veio antes. E só receber a vida, a gente fica querendo pagar a vida, né? Fazer algo para, meu Deus, eu preciso retribuir. E quando o exercício é receber humildemente, né? Então, é nessas dinâmicas que a gente entra tentando salvar pais e mães, irmãos e outros familiares. Então a gente vai seguindo em lealdade inconscientemente. Inconscientemente a gente vai permanecendo em determinados lugares da nossa vida,
para manter esse pensamento arraigado dentro de nós, que nós não temos consciência de que nos move. Então, o atendimento de constelação visa isso. Você tem um sintoma, eu não me dou bem no teu trabalho, eu não consigo prosperar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu repito isso, eu repito aquilo. Então, através do sintoma, através daquilo que não está bem na sua vida, através da abordagem sistêmica, a gente vai traduzindo o que está te movimentando e fazer um movimento de liberação disso, compreender isso, compreender em que lugar é importante você permanecer e o que você pode deixar do seu sistema familiar. Então, muito por cima, aqui de uma forma breve, eu quero falar sobre isso porque muita gente me pergunta, mas o que é constelação familiar? Como é que é a constelação familiar? Como é que é o atendimento de constelação familiar? Então, esse vídeo eu estou fazendo para você compreender um pouco sobre o que é. Tem dúvidas ainda? Deixa aqui nos comentários ou manda no direct, eu respondo. Tem link na bio para você agendar o seu atendimento só de constelação familiar. Ou também tem um atendimento de leitura do mapa astrológico, no qual eu utilizo a abordagem sistêmica quando precisa destravar alguma coisa do inconsciente, porque a leitura do mapa astrológico que eu faço é a tradicional. É que lá no seu mapa também terão questões inconscientes para você trabalhar. E como essa abordagem sistêmica está muito pulsante dentro de mim, da minha compreensão, eu acabo utilizando ela também. Então, por agora é isso. Um até logo. E dúvidas, por favor, escrevam. Até mais.